Passo, então, a palavra ao Superintendente de Atração, Desenvolvimento de Negócios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, Dr. Paulo Roberto Brito Guimarães. O senhor dispõe de até 10 minutos para a exposição. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, em nome de Vossa Excelência, eu gostaria de cumprimentar os outros membros da mesa e agradecer a oportunidade de estar aqui presente e dizer que foi com surpresa e indignação que os governos da Bahia e de Sergipe foram informados no dia 19 de abril passado do fechamento pela Petrobras das fábricas de fertilizantes nitrogenados da Bahia e de Sergipe, as Fafem Bahia e Sergipe, previsto originalmente para 30 de junho, e depois de muita pressão parlamentar no Congresso Nacional, adiada agora para 31 de outubro. A Petrobras alega que, para este fechamento, as fábricas vinham dando prejuízos nos últimos 2 anos e que a curva de operação dessas empresas levaria a esse prejuízo perdurar por pelo menos mais de 12 anos. Ora, o grande custo e a grande razão para este prejuízo é o preço que a Petrobras faz, o repasse do gás natural que ela própria produz para as Fafem. Esse preço é passado como preço de oportunidade, apesar de nós sabermos que esse não é o preço de custo do gás natural que a Petrobras produz. Isso traz consequências gravíssimas. E a Petrobras não pode se esquecer de que ela não pode se balizar em sendo uma empresa estatal apenas pelo princípio da maximização dos lucros. Existem questões estratégicas que precisam ser consideradas e a Petrobras, mais do que uma empresa estatal, é a maior empresa nacional. Qualquer movimento que a Petrobras faça tem repercussões seríssimas na economia brasileira, como nós temos experimentado nos últimos 2 anos. E no caso do fechamento das Fafens, há impactos industriais, agrícolas e socioambientais. Do ponto de vista industrial, vale lembrar que a Fafem Bahia é o embrião do polo petroquímico de Camaçari. Ela começou a operar em 71, o polo começou a operar em 78, e o polo foi instalado naquela região sob o conceito da integração. Então, ele tem uma empresa que originalmente foi a Copene, depois ela se transformou em Braskem, que é a grande central de fornecimento de matérias-primas e insumos para as outras empresas do polo. A Fafem Bahia é, para todos os efeitos, uma segunda central de matérias-primas. Ela fornece amônia, ureia e gás carbônico para diversas outras empresas que, por consequência da integração, também afetam outras empresas por fornecerem também insumos para essas outras empresas. Como consequência disso, do ponto de vista industrial, nós podemos ver com o fechamento da Fafem Bahia, o fechamento ou a perda de competitividade de pelo menos 9 empresas do polo de Camaçari. Isso vai fazer com que nós tenhamos necessariamente que aumentar nossas importações, porque os insumos que hoje são fornecidos pela Fafem ou são inviáveis de serem encontrados no mercado local ou difíceis de serem importados, então aquelas que viessem a importar teriam custos elevadíssimos para fazer isto, e nós perderíamos exportações, porque muitas das empresas hoje fornecem tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. Do ponto de vista agrícola, o fechamento das Fafens vai fazer elevar ainda mais o nosso já altíssimo índice de dependência de fertilizantes agrícolas do mercado internacional. E dos 4 maiores produtores de grãos do mundo, que o Brasil só perde para Estados Unidos, China e Índia, nós somos o único país que produz menos de 50% de seus fertilizantes. E não porque esses países sejam mais eficientes ou tenham um gás natural mais barato, mas porque esses países sabem da natureza estratégica da produção de fertilizantes para a sua produção agrícola e não querem ficar dependendo apenas do mercado internacional. Mas graves também são os efeitos socioambientais. Uma das empresas que pode vir a fechar no polo de Camaçari é a única produtora na América Latina de bicarbonato de sódio grau hemodiálise. Portanto, nós passaríamos a ser completamente dependentes do mercado externo para um insumo essencial para a hemodiálise, que é uma coisa extremamente importante do ponto de vista de saúde da população. Por outro lado, a ureia pecuária que é produzida pela Fafem Bahia, ela não tem alguns aditivos
que são prevalentes na ureia fertilizante e em ureias que sejam importadas, porque o Ministério da Agricultura, Pecuária e Agricultura e Pecuária não permite que a ureia com esses aditivos seja dada para o gado, como alimentação para o gado. Além disso, no caso do Nordeste, nós teríamos só com o fechamento das Fafens a perda de 2.500 empregos aproximadamente. Apesar da Petrobras dizer que ela não vai demitir os quase 700 funcionários que ela tem nas duas fábricas, ela já transferiu todos esses funcionários para outras unidades da federação, nenhum deles na região Nordeste. Portanto, todos os empregos serão perdidos na região Nordeste em si. Isto sem considerar a perda de empregos advinda do fechamento de outras fábricas. E aí vem a pergunta, e nós temos solução para isso? Sim, temos. Bastaria que nós tivéssemos uma política de gás natural que priorizasse o gás natural matéria-prima com um preço inferior ao preço que hoje é praticado pela Petrobras, como a própria lei do gás prevê. Vale lembrar que a Bahia e Sergipe são superavitárias em gás natural e que o gás produzido na Bahia e Sergipe aquele produzido em terra é um gás associado, portanto, com custo marginal. O gás de Manati é um gás produzido em poços de gás seco, mas é um gás que é produzido a baixo custo. E vale lembrar que com a entrada do gás que vem do pré-sal, a tendência do mercado seria uma redução do preço do gás. Portanto, não é possível que o gás vendido para as Fafens seja tão alto, tem um preço tão alto que inviabilize a sua operação. Na verdade, o que nós precisamos é de uma política nacional que faça com que o gás natural passe a ser no Brasil, o que ele já é no resto do mundo, um indutor de novos investimentos. A indústria americana se recuperou exatamente por causa da baixa do preço do gás natural. Então, essa é uma questão que nós precisamos atacar de frente. O governo da Bahia considera inadmissível o fechamento das Fafens, tendo em vista as gravíssimas consequências para o Nordeste, tanto do ponto de vista social quanto industrial, e para o Brasil, como do ponto de vista agrícola, industrial e estratégico. Mas, principalmente, é inadmissível que uma decisão de tal magnitude, tão séria, seja tomada ao apagar das luzes de um governo, sem uma ampla discussão com a sociedade e sem uma consulta ao Congresso Nacional. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado ao senhor. Agradeço também essa intervenção, bem objetiva, clara,